Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso PHP 7 e MVC. E nessa aula nós vamos testar aí a inserção de dados no nosso banco de dados, para nos certificarmos aí que nosso CRUD e as nossas funções estão funcionando corretamente. Então eu vou aqui no meu arquivo index e vou realizar os testes aqui no meu arquivo index. Caso você queira, você também pode criar um outro arquivo somente para realizar esses testes. Basta incluir aqui a classe database e criar uma instância de database. Mas vamos lá, deixa eu dar aqui alguns espaços. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para verificar a inserção de dados é pegar ali a nossa função carry. E essa nossa função carry vai receber aí um comando SQL. Então aqui entre aspas, vou colocar insert into. Então eu coloco aí o nome da nossa tabela lá no banco de dados, posts. Lembrando que tanto o banco de dados quanto as tabelas eu já criei nas aulas de PHP+admin. Então depois de posts, entre parênteses, eu vou colocar o nome das colunas que precisam receber aí valores na minha tabela posts. Usuário ID, coloco uma vírgula e coloco as demais colunas. Então eu tenho uma coluna chamada título, vírgula, e tenho uma coluna chamada texto. No meu banco de dados, além dessas colunas aqui, eu tenho a coluna ID, que não precisa ser preenchida, ela é preenchida automaticamente, e a coluna criada em, que também é preenchida automaticamente. Então só preciso preencher essas aqui. E após aqui o parênteses, eu vou colocar values, ou seja, os valores que eu quero adicionar aí no nosso banco de dados. Então, novamente, entre parênteses, e aqui eu vou colocar os parâmetros. Para isso eu uso dois pontos. Aqui você pode colocar o nome que você achar conveniente. Eu vou utilizar aqui o mesmo nome para ficar igual e mais fácil de compreensão. Eu vou colocar aqui usuário, ID, coloco uma vírgula, dois pontos, título, vírgula, dois pontos, texto, ponto e vírgula aqui no final. Então coloquei aqui o meu comando SQL, insert into. Agora eu preciso lá chamar a nossa função dbBind, ou seja, vincular os parâmetros aí a valores. Nossa função bind, perceba que nós pegamos ali os parâmetros, no caso são esses aqui, e os valores, mas eu não tenho esses valores. Então eu vou simular valores aqui. Aqui abaixo de database, eu vou criar aqui uma variável chamada usuário ID. Vou colocar aqui o valor de 10. Vou criar uma variável chamada título, que vai receber um string título do post. E vou criar uma variável chamada texto, que vai receber aí texto do post. E aqui no nosso bind, entre aspas, eu vou colocar nosso parâmetro, no caso usuário _id. Fora aqui eu coloco uma vírgula e aí vou colocar o valor. Que valor? No meu caso aqui, usuário ID. Alt Shift setinha para baixo, aqui duas vezes para duplicar as linhas. Então tem aqui o título, que vai receber aí o valor do título. E tem o meu texto, que vai receber aí o valor do texto. É claro que no nosso projeto real nós vamos receber esses dados aqui de formulários, mas como eu não tenho eles, então eu estou simulando esses dados. Bom, depois que eu fiz um bind aqui, ou seja, vinculei os parâmetros aos seus valores, basta executar. Então eu vou chamar a nossa função lá, executa, para executar aí a nossa inserção. Bom, aqui abaixo também eu já vou verificar se as nossas funções último ID inserido está funcionando e se está contando aí o total de registro. Então aqui eu vou dar um eco em db total de resultados. Eu vou até concatenar com um hr, colocar aspas em um hr, e vou concatenar com total de resultados. Mas eu vou escrever aqui total resultados. Esse é o total de resultados afetados. Vou duplicar essa linha também, Alt Shift setinha para baixo. E aqui eu vou escrever último ID. E chamo a nossa função último ID inserido. Então vamos testar se esses dados vão ser inseridos no banco de dados corretamente. Então Ctrl S aqui para salvar. Volto lá no nosso projeto e vou atualizar. Bom, nós temos um erro aqui. No entanto, nós temos aqui total de resultados 1, ou seja, aparentemente os dados foram inseridos no banco de dados. Então vamos verificar aqui, eu estou com o meu banco de dados Framework aberto e vou clicar aqui na minha tabela Posts e percebo aqui que os dados foram inseridos conforme eu defini lá nas minhas variáveis corretamente. Então toda vez que eu atualizar aqui, deixa eu atualizar mais uma vez, ele insere os dados para mim. Deixa eu atualizar aqui corretamente. Deixa eu voltar aqui, percebo que nós temos um erro aqui, seja um método indefinido ali no nosso último ID inserido. Então temos um erro ali e vamos então lá verificar como corrigi-lo. Então volto aqui
na nossa classe Database, desço lá embaixo e temos um erro aqui na linha 83, conforme mostra aqui. No meu caso, está na linha 83. E aqui eu coloquei erradamente o statement aqui, STMT, no entanto não é ele que faz a instância de conexão com o banco de dados. O atributo que faz a instância de conexão com o banco de dados é a nossa DBH. Então corrijam aí também. Um Ctrl S aqui para salvar. Volto lá e vou atualizar. Então temos a nossa correção. Ou seja, ele já informou aqui o nosso último ID inserido, então ID6. Vamos lá verificar. Deixa eu atualizar aqui. Perceba que realmente o ID6. Então agora se eu atualizar novamente, o ID7. Deixa eu atualizar. Está tudo funcionando corretamente. Ok? Então deixa eu voltar aqui no nosso projeto. Na minha classe Index. E conseguimos então nos certificar que a nossa query está funcionando corretamente, que o nosso byte está funcionando, as nossas funções executam o total resultado e o último ID inserido também estão funcionando corretamente. Aqui no total de resultados ele está mostrando um valor, lá quando a gente atualiza, porque ele afeta o insert aqui apenas um registro. Mas caso você faça mais, ele vai mostrar o total aqui. Assim como numa consulta SQL, ele vai mostrar o total de linhas que foram consultadas. Esse é o objetivo dessa função aqui. É importante que você faça esses testes para se certificar que a classe Database está funcionando corretamente para a gente dar seguimento aí no projeto. Na próxima aula nós vamos aprender como realizar o update aí no banco de dados. Então, como tarefa, tente fazer esse update antes de vir à próxima aula. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.